Boa tarde. Continuando as aulas de filosofia aí. Hoje a gente vai estar falando sobre o Heráclito, certo? Eu vou estar usando é, esse livro aqui, tá? Esse livro que eu vou estar usando nas aulas para estar falando sobre ele. Por quê? Porque esse livro, a tradução dele é interessante porque ele propõe uma coisa que não está na coleção Os Pensadores, que é basicamente a coleção ele pega os fragmentos, joga lá e ponto. Esse livro ele tenta organizar os fragmentos de uma forma que leve em consideração a moldura, ou seja, o lugar de onde eles foram citados. Por quê? Nós não temos a obra do Heráclito, certo? Hoje, da mesma forma que nós não temos nenhum livro de nenhum dos pré-socráticos, certo? Então, o que nós temos é só aquilo que a gente falou na última aula, a doxografia ou os fragmentos, tá? Então, a ordem que fica esses fragmentos é um problema para qualquer pessoa que vai estudar qualquer um desses pensadores. E um dos critérios que esse livro usa para conseguir fazer uma comparação, um agrupamento desses fragmentos, está ligado ao lugar de onde eles foram citados, e aí existe a possibilidade de inferir como que seria essa ordem. Por isso que eu vou estar usando esse livro aqui, tá bom, gente? Então, a forma que o Heráclito escreve, na antiguidade, as informações que nós temos é que o Heráclito ele é um dos pensadores mais difíceis, de forma não por causa dos fragmentos, não é por causa disso, mas isso ajuda também, mas é basicamente por uma questão de escolha da forma de escrever, porque ele escrevia, certo? Basicamente de uma forma que aparentemente parecia fácil a leitura do livro, porém, segundo os historiadores daquele contexto mesmo da antiguidade, havia uma série de interpretações, assim, ou seja, ele escrevia de forma onde havia um duplo sentido no que ele escrevia, e isso tornava necessário uma grande reflexão para entender o que ele está exatamente falando, tá? E então, por isso que o Heráclito ele vai ter o título de o filósofo o obscuro, né? Basicamente. Então, como que vai ser essa filosofia? Então, eu vou só ler aqui para vocês um fragmento dele que é o primeiro no critério que esse livro usa aqui, tá? Que é o seguinte: ouvindo não a mim, mas o Logos. É sábio concordar ser tudo um. Certo? Então, vou ler esse fragmento e a gente vai estar conversando aqui sobre ele. Por quê? Porque segundo essa tradução, né, e o agrupamento que ela propõe, basicamente, esse fragmento aqui apresenta como se fosse um resumo, certo? De todos os temas que estão ligados à filosofia do Heráclito, tá? Então, a primeira coisa que está ligado a ele, eu vou falar aqui por partes, a gente vai dividindo e vai falando. A primeira coisa é a questão do ouvir, certo? A segunda coisa é relacionado a esse logos que ele cita aqui. A terceira, a questão propriamente do que seria sabedoria. E a quarta, a questão do ser tudo um, que na verdade é o que o Heráclito entende por physis, tá? Então esses quatro temas aqui estão colocados dentro desse fragmento e a gente vai começar a falar. Então o Heráclito ele vai começar a diferenciar dois tipos de ouvir, certo? Ele vai dizer, olha, há dois tipos de ouvir. O ouvir que é referente ao logos e o ouvir que é equivocado. Então, o que seria esse ouvir que é referente ao logos, certo? Esse ouvir que é referente ao logos é um ouvir que consegue, certo? Digamos assim, captar o que o logos tem a nos dizer, tá? A gente já vou explicitar bem isso. E o ouvir equivocado é o ouvir onde o homem confunde as suas impressões individuais, o seu eu, digamos assim, com o logos. Então, no Heráclito, e aqui está uma característica que é fundamental para entender o pensamento dele, ele já tem aquela visão que a gente tocou nas aulas passadas, que está ligado com a explicação que eu falei aqui, do orfismo. Já existe a separação entre esse eu, essa interioridade, certo? Uma certa separação, evidentemente, entre essa interioridade e a realidade.
Então, o que, que o Heráclito está dizendo? Olha, o ouvir equivocado, os homens não conseguem ouvir o Logos, certo? Esse ouvir, esse Logos. Por quê? Porque esses homens confundem o seu eu, o seu Logos individual, com esse Logos que é externo, que está fora de nós. Tudo bem? Então ele vai fazer uma diferenciação entre o Logos individual, que é o discurso, tudo bem? O discurso, isso que eu estou falando agora, é o meu Logos individual, e existe um Logos que não é individual, que está fora, que está na physis. Tudo bem? Então, aqueles que não conseguem ouvir o Logos, aqueles que não conseguem escutar o Logos, o Heráclito vai apresentar várias características para eles. Eles são dormentes, eles são cadáveres, são mortos, são embriagados, certo? E entre outras. E o Heráclito ele mostra exatamente essa divisão órfica do orfismo que a gente está falando, porque ele tem uma certa visão do que é a alma. A alma para ele é um vapor. Então, esses homens que não conseguem ouvir o Logos, basicamente eles são o quê? Eles são uma alma, né, embriagada, certo? Nesse sentido. Enquanto os homens que ouvem o Logos, eles são o quê? Eles são uma alma seca, tá? O Heráclito faz essa distinção. Então a gente viu o que seria esse ouvir equivocado que ele está dizendo, certo? Agora a gente tem que entender o que consiste essa sabedoria, no que consiste esse Logos, certo? Qual é o papel desse Logos com a physis propriamente dita, tá? E qual que seria a diferença desse homem que conhece o Logos em relação aos outros, tudo bem? Então o Heráclito ele vai dizer o seguinte, o Logos nada mais é do que o comportamento das coisas. O Logos na verdade, ele é a forma que as coisas se comportam, a forma que as coisas se movimentam. Então, o Heráclito ele vai dizer que a physis são as próprias coisas. Então, todos esses objetos que a gente está observando aqui são a physis para o Heráclito, certo? Porém, a forma que elas se comportam é o Logos, certo? É muito parecido, se a gente fosse fazer uma comparação aqui, com aquilo que a gente estuda propriamente em física, propriamente dita, que é o quê? Existe a lei da gravidade e existem os objetos. Então, a physis que ele está falando são os objetos. Essa lei da gravidade que explica por que os objetos caem, por que os objetos se comportam dessa forma, que nós chamamos de lei da gravidade, é o Logos por Heráclito, tudo bem? É uma comparação, toma cuidado, é uma comparação só para ficar mais fácil para entender o que ele está querendo dizer. Então ele está dizendo, olha, esse Logos é algo que está fora do indivíduo, ele se comporta, ele é a explicação do comportamento da physis, e você só pode captar, só pode ouvir, certo? O Logos, esse Logos que o Heráclito está dizendo, certo? Que é a lei do cosmos, é a arqué, aquilo, o princípio que cria tudo e possibilita tudo, certo? E basicamente ele está dizendo o quê? Você só pode ter contato com esse Logos através da physis. Então, para você, primeiro, o Logos ele é anterior à physis. Porém, para nós que conhecemos, primeiro nós vemos os objetos, certo? E se nós tivermos capacidade de ouvir esse Logos, de entender o que ele fala, aí nós conseguimos chegar no entendimento do que seria o comportamento dessas coisas, tá? Então essa é a primeira coisa que é importante entender no Heráclito. Physis é uma coisa, Logos é outra. As duas coisas estão interligadas, porém são diferentes. E uma coisa importante, aqui, novamente, esse Logos, ele também é físico. Não existe para o Heráclito, como também não existe para os pensadores lá de Mileto, a ideia da separação entre natural e sobrenatural, certo? Isso é importante colocar. Então, o que ele vai dizer? Como que ele vai representar esse Logos, esse comportamento, basicamente, da physis, da natureza? Ele vai usar a metáfora do fogo, certo? Então, o fogo seria a forma de proceder dessa physis, certo? O que seria esse fogo? Seria nada mais, nada menos do que o movimento. O mundo nada mais é do que
esse fogo que acende e apaga, certo? E de forma organizada a todo momento. Então, esse logos é a mudança, a transformação dos objetos que ocorre, certo? Através do tempo. Tudo bem? Como que ocorre essa transformação? Através dos opostos. Então, a morte, certo? E a vida são opostos, são antíteses. E são contrárias uma à outra. Porém, é através da relação entre as duas, apesar de elas serem opostas, que existe a possibilidade de movimento. Tudo bem? Então, o Heráclito ele apresenta a mudança do mundo, essa arqué, que é esse logos que nós ouvimos. Ele vai usar, por exemplo, a representação do daimon, certo? Que eu vou colocar um fragmento abaixo sobre isso. Que o daimon, que a gente viu na outra aula que eu traduzi por demônio, ele vai ser traduzido por diversas formas, certo? Lembrando, não tem nada a ver com referente àquela ideia de demônio cristão, tudo bem? Mas ele vai traduzir no que? É como se ele está dizendo o que, o Heráclito, para nós? Olha, nós temos o nosso logos individual e há um logos externo. E a natureza, ela fala para nós o que é a verdade, certo? Nós só vamos chegar à verdade a partir do momento que nós abrimos mão dessas impressões erradas, falsas, que nós temos da realidade e conseguimos ver na natureza, certo? Esse movimento dos contrários, dos opostos, que estão na própria natureza, certo? Então, o Heráclito ele trabalha com a ideia de que a natureza nada mais é do que a destruição constante, certo? Dela própria. E a própria harmonia, ela, na verdade, é o que? É esse movimento constante que tem que se mover para garantir a identidade, a realidade como está. Então, o que quer dizer? O cristiano que está falando aqui para vocês, ao mesmo tempo, esse cristiano, ele é o cristiano e ao mesmo tempo ele não é pro Heráclito. Por quê? Porque pro Heráclito, o cristiano que está falando aqui, o cristiano de 10 minutos atrás, ele envelheceu, ele mudou. Então, eu sou eu, mas ao mesmo tempo eu não sou. Ele vai usar um exemplo para explicitar essa ideia, a ideia do rio. Então, como eu entro no rio, certo? Aquele rio que eu entrei, certo? E eu saí, no momento que eu entrei naquele rio, passou uma quantidade de água, certo? Sobre mim. Eu saí, e se eu entrar de novo naquele rio, não é o mesmo rio, mas ainda é aquele mesmo rio. Então, ele está apresentando que o que seria a physis? A physis é a unidade dos contrários, dos opostos. Trabalha com essa ideia. Então, aquilo que é e aquilo que não é, basicamente se ligam no próprio processo da natureza. É isso que o Heráclito vai trabalhar, vai apresentar de fundamental na filosofia dele. Então, o que seria sabedoria? Para o Heráclito, sabedoria não é, de forma alguma, erudição. Ele vai criticar outros, digamos assim, pessoas que eram ilustres na época dele, que é o Xenofanes, que a gente vai falar depois. Vai criticar o Hesíodo também. Vai criticar o Pitágoras também, porque, segundo ele, erudição não leva a conhecimento. Então, para que você vai conhecer, basicamente, por Heráclito? E aqui vai apresentar uma coisa que já tinha conversado na aula anterior. O Heráclito, ele vai usar a palavra Deus. Então, para ele, o conhecimento seria o quê? Basicamente um tipo de coisa que destaca os homens que têm conhecimento em relação àqueles que não têm. Então, o homem que é tormente, o homem que não tem conhecimento, que confunde o seu eu com o logos, certo? Com esse comportamento, esse fogo, esse comportamento que a natureza apresenta e não sabe ouvir esse comportamento, certo? Ele basicamente é um homem limitado. Aquele que consegue conhecer isso, o Heráclito ele vai fazer aqui, ele vai usar uma figura que já estava no período homérico, que é a ideia de semideus. Então esse homem é como se ele fosse de certa forma divino. Não é que ele vai ser eterno, não é isso. Mas é que ele se distingue
da massa, da maioria, porque ele consegue captar algo que é divino, algo que está além da capacidade humana, certo? Porém, ele não sai dessa capacidade, porque ele se mantém humano. Então, a sabedoria para o Heráclito é a capacidade de entender esse movimento dos contrários que ocorre na realidade. Para quê? Qual o objetivo? Para entender qual que é, basicamente, a finalidade do homem dentro desse cosmos que parece, certo, ser algo que não pode ser conhecido, porque ele é baseado na existência dessas antíteses, desses contrários que se opõem, certo? Dessa lua, por exemplo, a guerra e a paz, ou dia e noite, que são opostos, mas nessa unidade dos opostos existe o quê? A unidade entre o uno e a multiplicidade. É um outro tema que a gente viu no Anaximandro. Ou seja, o Heráclito está dizendo que a physis, ela não é que nem o Anaximandro pensava. Ou seja, onde você tinha uma unidade e você tinha do outro lado a multiplicidade, e a partir disso, essa unidade, ela criava, certo? Essa multiplicidade. E estava em toda ela. Na verdade, o cosmos é a própria ligação entre o uno e o diverso. As duas coisas estão no fogo ao mesmo momento, tá?